Fórmula 1 não é feita apenas de grandes pilotos. Em uma categoria que já contou com mais de 30 pilotos disputando a mesma temporada de uma só vez, é de se esperar que de vez em quando apareçam alguns profissionais que nos fazem questionar: ele realmente deveria estar lá? Entre tantos casos estranhos na história da categoria, há alguns que merecem destaque seja pelo que fizeram nas pistas ou pelo que definitivamente não fizeram. Este é o Top 5 de piores pilotos que já passaram na Fórmula 1. Essa lista é bem diferente das demais que já apareceram aqui no canal. Listar os piores pilotos não envolve escolher um critério empírico que possa ser medido. Poderíamos verificar a quantidade de pontos. Se você não concorda ou se lembra de outros nomes, escreva eles nos comentários. Dê a sua opinião. Em segundo lugar, como a lista não tem um critério objetivo, também não é possível fazer uma escala de 1 a 10, já que não é possível quantificar a ruindade dos escolhidos. Por causa disso, a lista também não possui uma ordem específica, como normalmente é feito. Com tudo isso esclarecido, vamos à lista. Taki Inoue entrou na Fórmula 1 através de um patrocínio da Unimet, uma empresa de vending machines no Japão. O japonês era um pay driver, um piloto que paga para correr, e nessa condição correu nas equipes Simtech e Footwork, entre o GP do Japão de 94 e o GP da Austrália de 95. Ao contrário de muitos pilotos que ingressaram na Fórmula 1, a carreira de Inoue não foi recheada de vitórias e boas apresentações, e isso se refletiu na pista. A diferença entre o piloto e os seus companheiros de equipe nas qualificações costumava ser medida em segundos, e o piloto só terminou 5 de 18 provas. O japonês ficou famoso pelos acidentes absurdos que teve em sua curta carreira, sendo que alguns deles entraram para o folclore da Fórmula 1. No GP de Mônaco de 95, Inoue teve problemas na mira boa e precisou ser rebocado até os boxes. Enquanto isso, a lenda do rally francês Jean Hanot andava pela pista com um Renault Clio que servia de safety car para a prova. O francês impunha um ritmo bem forte com o carro, e quando chegou na curva da piscina, o francês deu de cara com Inoue. O piloto bateu na traseira do Footwork e o carro capotou com o japonês dentro do cockpit. Inoue estava sem o cinto de segurança apertado, e por isso saiu do estranho acidente com ferimentos leves. Na Hungria, outra bizarrice. O carro do japonês teve alguns problemas logo no início da prova, e ele precisou encostar. Vendo que o carro começava a pegar fogo, Inoue saiu correndo e pegou um extintor de incêndio de um fiscal. Quando o japonês voltava para o seu carro, um veículo de segurança chegou para ajudar e acabou atropelando o infeliz piloto, que caiu no chão novamente com ferimentos leves. A próxima da lista é Giovanna Amati. A italiana fez o seu primeiro teste para a Fórmula 1 em 1991, pela equipe Benetton, e no ano seguinte conseguiu um lugar na equipe Brabham. Filha de uma família rica, Amati iniciou sua carreira correndo na Fórmula Abarth, para depois se mudar para a Fórmula 3. Em 1987, a pilota conseguiu algum sucesso na Fórmula 3000, melhorando ainda mais no ano seguinte, 88. Após uma temporada ruim no Japão, Giovanna voltou para a Europa e lá voltou a ter bons resultados. Na Fórmula 1, a italiana entrou no lugar que seria do japonês Akihiko Nakaya, e a sua estreia no GP da África do Sul foi um desastre. Depois de rodar 6 vezes durante os treinos, Amati marcou um tempo 9 segundos mais lento do que o pole position Nigel Mansell, além de ficar 4 segundos atrás do companheiro de equipe. Como a maioria dos pay drivers, Amati conseguiu se segurar na equipe enquanto tinha dinheiro, um período que durou apenas 3 meses e 3 GPs. Quando acabou o aporte financeiro e Amati já não rendia a mesma publicidade que tinha no começo, a equipe não pensou 2 vezes e dispensou a italiana. Na época, a Brabham já não era a mesma equipe vitoriosa de décadas anteriores e estava balançando na corda bamba da falência. Na prática, isso significava que os carros eram verdadeiras carroças nas pistas, o que piorava a situação de Giovanna. A diferença contra Van der Poel, essa sim era mais quantificável. A pilota rodava geralmente entre 4 e 5 segundos mais lenta que o seu parceiro de equipe, que corria com o mesmo BT-60B. Sem conseguir se classificar no Brasil e no México, Amati deu lugar ao novato Damon Hill. A carreira de Jean-Denis Deletraz na Fórmula 1 durou apenas 3 corridas, e em todas o suíço foi superado pelo seu companheiro de equipe. Entrando na equipe Larus, com a ajuda de patrocinadores em 1994, Deletraz nunca foi capaz de sair da última fila do grid. O piloto se classificou em 25º no GP da Austrália, com um tempo 3,2 segundos mais lento que Hideki Noda, também da Pacific. Na corrida, ele abandonou na 56ª volta com a caixa de câmbio quebrada e a 10 voltas do líder. Em 1995, por sua vez, o suíço correu nos GPs de Portugal e Europa e nelas repetiu o desempenho horrível. Em Estoril, o piloto abandonou a prova com câimbras, e em Nürburgring, Deletraz quase colidiu com Damon Hill. Ao menos, o carro não quebrou, e o piloto terminou o GP em 15º, a 7 voltas do vencedor Schumacher. Uma falha no pagamento dos patrocinadores fez o piloto ser substituído por Bertrand Gachot, e Deletraz nunca mais voltou à Fórmula 1.
O desempenho vergonhoso do piloto nas qualificações foi um dos motivos da FIA instaurar a regra dos 107% no ano seguinte, impedindo pilotos excessivamente lentos de se classificar para as corridas. Um dos casos mais recentes e famosos envolve o japonês Yuji Ide. O piloto estreou na Fórmula 1 aos 31 anos de idade pela equipe Super Aguri em 2006. Com a idade de um veterano na Fórmula 1, o japonês correu pelo time de Aguri Suzuki, como companheiro de Takuma Sato, e a sua habilidade nem de longe lembrava ao do parceiro de cockpit. Sem saber falar inglês, Ide não conseguia se fazer entender com os engenheiros da equipe, o que dificultava ainda mais o relacionamento e o condicionamento para as provas. A intenção de Suzuki era, naquele momento, a de formar uma equipe inteiramente japonesa com o apoio da Honda, que recebeu uma verdadeira chuva de reclamações por não ter um piloto japonês no grid. A ideia contava com a presença de 2 pilotos do país no grid, mas Ide era terrivelmente ruim. O piloto foi facilmente superado por Sato no GP do Bahrein, e na Malásia não conseguiu terminar. Yuji foi acusado de ter bloqueado Rubens Barrichello durante o qualifying e antes de abandonar, o japonês rodou sozinho por diversas vezes durante a prova. A paciência da FIA finalmente acabou em Imola, no GP de San Marino. A superlicença do piloto foi cassada após causar um acidente na primeira volta com o Midland de Christian Albers, que saiu capotando após um toque com o Super Aguri. A federação considerou o japonês como sendo um verdadeiro risco para os outros pilotos, e a única solução encontrada foi a de remover Ide imediatamente do grid para evitar problemas mais graves. Sem o piloto, a ideia de ter uma dupla japonesa foi deixada de lado, e em seu lugar entrou o francês Franck Montagny. O canadense Al Pease era um piloto extremamente bem-sucedido nas competições domésticas, tanto que chegou a ser incluído no Canadian Motorsport Hall of Fame em 1998. A sua carreira na Fórmula 1 foi outra história. Além de não conseguir bons resultados, o piloto é conhecido até hoje como sendo o único a ser desqualificado de uma prova por ser muito devagar. Pease entrou na categoria bastante velho para os padrões da Fórmula 1, com 45 anos. A sua primeira corrida foi em 27 de agosto de 1967, no Canadá. O piloto da casa terminou 43 voltas atrás do vencedor Jack Brabham, e o seu desempenho foi tão ruim que ele terminou atrás de 3 pilotos que já haviam abandonado a prova. Grande parte do tempo perdido veio de uma forma bastante insólita. Pease teve um problema em seu carro e precisou parar longe dos boxes do circuito de Mosport. Sem pensar 2 vezes, o canadense saiu correndo a pé e percorreu praticamente toda a extensão da pista para pegar uma bateria nova. Para piorar a situação, uma chuva forte caiu em todo o circuito, aumentando ainda mais o martírio de Pease. O carro era um Eagle MK1, um carro tão velho e desatualizado que ele era literalmente uma peça de museu. No ano seguinte, o piloto tentou largar novamente, mas uma falha no motor o impediu de participar. A sua segunda prova da Fórmula 1 foi de novo no Canadá, em 1969. Embora tenha se qualificado em 17º no qualifying, Pease estava mais de 15 segundos fora do ritmo dos outros pilotos durante a prova. Considerando que estava correndo em casa, o piloto simplesmente decidiu que não levaria mais nenhuma volta dos líderes, e com essa ideia em mente, decidiu enfrentar os carros que apareciam para abrir caminho. Primeiro, Pease eliminou um dos primeiros pilotos da corrida, e em seguida foi arrumando confusão atrás de confusão, com vários pilotos, incluindo Jack Stewart da Matra, que quase abandonou. A maluquice fez com que o chefe da equipe, Ken Tyrrell, apresentasse uma queixa contra Pease, que recebeu a bandeira preta e foi obrigado a se retirar. A essa altura, o canadense havia completado apenas 22 voltas, enquanto o líder estava na 46ª, deixando claro que, ao menos naquele momento, o lugar de Pease não era dentro da Fórmula 1.